da cromatografia que estava previsto, apresentado por um engenheiro. O senhor engenheiro apresenta-se a ele próprio, porque está aqui já contemplado na apresentação dessa própria apresentação, e vamos ouvir. Vocês vão aprender muitíssimo hoje, durante o dia todo. É muito instrutivo. Tomem notas, tirem dúvidas, se as têm, com o senhor engenheiro certamente dará um período para essas dúvidas. Vão ver que é muitíssimo proveitoso esta aula de hoje. É de manhã e de tarde, então vamos estar aqui. Vamos fazer um intervalo certamente entre a 1 e as 2h30, mais ou menos, e depois temos das 2h30 às 5h30 a parte de tarde. Portanto, façam o favor de aproveitar o máximo que conseguirem, tirem as dúvidas, porque certamente aprendem muito mais com o senhor engenheiro do que comigo. Portanto, façam o favor de estar com atenção. Bom dia. Portanto, começando com este dia, com esta jornada sobre cromatografia, já está ali o meu nome, portanto, Rafael Schuster, não é alemão, como muita gente pergunta, é catalão. Alemão é o outro nome que está escondido, que é da família da minha mãe. Okay? Também há, mas não é isto. E sou aquilo que as pessoas costumam chamar um especialista em cromatografia. Não que eu me considere um especialista em cromatografia, mas eventualmente, por trabalhar em cromatografia desde 1985, alguma coisa devo saber que me fez ganhar, por assim dizer, esta fama. Okay? Em termos de background, a minha formação de base é engenharia química e, como disse, trabalho em cromatografia desde que foi o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar numa empresa pequenina que eventualmente alguns de vocês são capazes de ter ouvido falar, que se chama Waters, que fabrica equipamentos de HPLC, e fui fazer a minha carreira em fabricantes de equipamentos de GC e HPLC. Estive envolvido no desenvolvimento de 2 gerações de sistemas de GC, numa geração de sistemas de HPLC, numa geração de equipamentos de GCMS e no desenvolvimento de interfaces LCMS. Fui diretor do laboratório de aplicações de uma multinacional fabricante de equipamentos durante 2 anos e responsável de formação de todos os novos colaboradores e distribuidores do mundo inteiro. Na altura também não eram muitos, eram só 97. Portanto, a jornada de hoje vai ser uma parte dedicada à cromatografia de gases. Eu reconheço que eu não nasci para a cromatografia com cromatografia de gases, não é? Comecei com HPLC. E depois vamos falar em HPLC, uma introdução sobre o que é HPLC, os mecanismos de iteração, etc. Nós agora vamos nos focar sobre sistemas de injeção e sistemas de detecção em GC. Quem é que nunca trabalhou em GC aqui? Todos. Nunca trabalharam, mas têm mais ou menos uma ideia de como é que a coisa funciona. Sim? Pelo menos já viram trabalhar. Sim, mais ou menos. Pronto. Ok? Então acho que é melhor a gente começar por aí antes de ir um bocadinho mais à frente. Eu por acaso não tenho. Vamos inventar. Não vamos começar por aqui, vamos começar por outro lado. Já começa. Vamos começar pelo princípio. Não estava no programa, mas é a grande vantagem de vos calhar um maluco. É que a gente faz aquilo que nos dá na bolha. Espera um bocadinho. Até isto carregar. Ok. Então, enquanto isto carrega, vamos
só falar em duas ou três coisas. Primeiro, eu já teria o som do meu telemóvel, okay? Mas ele vai apitar mesmo. Porque eu tenho aqueles alarmezinhos de que se não eu esqueço de buscar os bios, eu esqueço de almoçar, portanto acontece isso com alguma frequência. Então eu tenho os alarmezinhos, então toca de vez em quando. Não é? Eu, regra geral, sou rápido a desligá-lo, mas em princípio vai tocar. Mas pelo menos o som, chamadas, em princípio, não devem ocorrer. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vão se aperceber que eu não perco fio à meada. Eu, quando começo, vou mantendo um discurso consistente. Logo, não tenho nenhum problema em interromper. A ideia desse tipo de seminários que nós fazemos é aquilo que eu chamo de evangelização científica. Portanto, é um bocado como antes se mandavam os missionários, que iam lá para o meio da selva pregar aos nativos. É um bocado isso. Certo? Portanto, a ideia é vocês terem uma ideia do que é cada um dos temas que nós vamos falar. Obviamente não vai ser tudo sobre cromatografia. Portanto, houve uma seleção de temas, mas eu gostava que vocês, ao fim de cada tema, tivessem pelo menos uma boa noção do que diz respeito e a que é que corresponde. Logo, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, interrompam. Não tenho qualquer problema em interromper. Só dizer, olha, eu não percebi bem. Ou aquilo que disse relaciona com o quê? Ou tem outro exemplo que me possa dar? Vocês vão ver que eu tenho assim uns tantos exemplos um bocado estapafúrdios para tentar explicar coisas, enfim, simples, mas de uma forma ainda mais simples. Ok? Isto aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças. Logo, interrompam sempre que quiserem. Se tiverem alguma dúvida relacionada com o vosso trabalho, com alguma coisa que vocês estejam a fazer, nesse momento, ok? Se acharem que pode enriquecer a todos, interrompam. Costumo dizer que eu gosto de desafios. De vez em quando colocam questões, eu não tenho nem de perto nem de longe resposta para tudo. Mas pelo menos sou uma pessoa com muita vontade de ir à procura. Se não sei, eu digo assim, olha, eu isto não tenho resposta, mas eu vou tomar nota e logo que puder informo. Certo? Então, vamos começar no princípio, que é para a gente se entender. Ok? Portanto, o material tem sempre razão. Quando a gente aperta o botão errado, não funciona. Bom, então, o que é GC ou o que é a cromatografia de gases? Vamos falar sobre isto. Vamos falar um pouco sobre o equipamento, o que é que constitui um cromatógrafo de gases, cada um dos seus componentes, quais são as vantagens da cromatografia de gases em relação a outras técnicas analíticas, algumas considerações sobre como é que nós devemos ter as nossas amostras para considerarmos a cromatografia de gases como uma opção inteligente. E, portanto, bom, que diabo é a cromatografia? Não é? Isso depois a gente vai falar para você. A cromatografia, basicamente, é um processo de separação dos componentes de uma amostra que se encontram em duas fases. Aquilo que nós chamamos de uma fase móvel, okay, e uma fase estacionária. A cromatografia de alta performance é o quê? Que é a High Resolution Gas Chromatography. É uma técnica de separação de misturas de analíticos por meio de introdução num sistema constituído por uma fase estacionária e uma fase móvel. Até aí, tudo bem. A diferença entre as interações dos analíticos com a fase estacionária determina que estes migrem a velocidades diferentes puxados por essa fase móvel. Basicamente, aquilo que nós estamos a fazer é agarramos uma mistura complexa, metemos dentro de um sistema, fazemos com que aquela mistura complexa que está diluída numa fase móvel se vá movimentando ao longo de um leito, que é o leito cromatográfico,
Nesse leito, consoante as suas próprias características, os seus grupos funcionais, há interações. E ao ocorrer essas interações são diferentes para umas moléculas e para outras. Também em função da própria característica da fase estacionária. A velocidade diferencial com que migram faz com que se separem. Porquê? Aqueles que têm mais interações, mais similitudes, mais parecenças com a fase estacionária, ficam retidos mais tempo. Aqueles que têm menos afinidades, ficam retidos menos tempo e vão-se embora. Okay? E é assim que ocorre a separação cromatográfica. Bom, como é que é um cromatógrafo de gases? Um cromatógrafo de gases, basicamente, consiste num... Acho que eu tenho aqui uma coisa para apontar melhor que o modelo. Ok? O equipamento é o mesmo. É isto. Nós temos um forno onde temos a coluna. Ligados a este forno temos um injetor que nos vai permitir injetar a amostra no fluxo e temos um detetor que nos vai permitir identificar os analitos. Entretanto, como é que a gente arrasta a nossa amostra dentro dessa coluna? Arrastamos com um gás. Okay? Pois aí começa a complicar a coisa. Em princípio, o que é que nós queremos analisar? Em geral, queremos analisar amostras que não são necessariamente gasosas, não é? Então, mas aquilo é um gás. Então, o que é que eu faço? Isto depois vamos falar mais à frente. No injetor, as amostras têm que ser vaporizadas. Okay? Que é a única forma de nós termos um gás a levar as nossas amostras líquidas, é transformando-as em vapor. Logo, em gás. Certo? Portanto, as nossas amostrazinhas entram por aqui, percorrem a coluna, vão tendo as suas interações e depois separam-se, vão para o detetor. O detetor, vamos falar mais à frente, através das características químico-físicas de cada um dos nossos analitos, vai gerar um sinal e aparece-nos no sistema de tratamento de dados uma coisa deste tipo. Um analito, outro, que a gente chama um cromatograma. Ok? A gente vê no CSI montes de vezes. Certo? Não demora tão pouco tempo. É aquela coisa de... Puf! Já está. Estão aqui 78 picos. Pai, quer dizer que aquele senhor matou a senhora com esta arma.